antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal para a gente continuar compartilhando mais conteúdo para vocês. Então, se você está gostando, se inscreve, por favor, clica no joinha que a gente vai conseguir continuar a compartilhar mais e mais conteúdos. Obrigada. Estamos aqui com a Lu, né, uma amiga minha. A gente vai falar sobre a alimentação, né, corpo e mente, como que a alimentação influencia aí na nossa, no nosso, tanto no nosso corpo físico, também na nossa mente, nas, né, doenças. E ela vai contar um pouco desse despertar dela para alimentação saudável, como que foi. A Lu, a gente se conheceu no curso de hipnoterapia, né, Lu? Ela é de Belo Horizonte, também mineira, né? E a gente fez o curso em São Paulo. E foi em 2019, e de lá para cá ela trouxe um pouco dessa jornada aí voltada para alimentação. Então, Lu, eu vou pedir para você se apresentar um pouco e contar como foi esse início de jornada aí. Tá. Meu nome é Luciana, eu trabalho atualmente com cozinha, sou cozinheira, formei em turismo, nunca exerci a profissão e eu entrei para a cozinha, a primeira memória que eu tenho da cozinha foi quando eu vi minha madrinha cuidando da minha avó. E por causa de eu ver ela fazendo isso, eu ficava ali pedindo ajuda para poder ajudar e tal, e ela me deixava participar com algumas tarefas. Quem tem algum familiar com Alzheimer na família sabe o quanto que gasta-se energia, né? É uma pessoa que está ali realmente que não se movimenta, mas ela requer uma atenção quase que como uma criança pequenininha, para não se machucar, para não fazer bobagem, para não, né? E aí ela me deixava, ela se programava, ela era enfermeira, minha madrinha, e ela se programava para 2 ou 3 vezes a semana fazer os alimentos que deveriam ser congelados, porque isso facilitaria a rotina dela durante a semana toda, né? Então, quando ela fazia arroz, feijão, que ela congelava, eu estava lá do lado e pedia para fazer alguma coisa, ela me deixava chupar o canudinho para tirar o ar do arroz para a gente congelar. Isso é totalmente anti-higiênico hoje, mas era assim que nós fazíamos. Uhum. E ela porcionava os alimentos e quando eu ia dormir, a gente dormia na sala, quando a casa estava toda cheia, ela espalhava os colchões na sala e eu terminava de ver ela finalizando o dia, colocando a mesa de café da manhã para minha avó, para minha bisavó, para nós, é óbvio, mas quando não tinha ninguém, ela fazia a mesma coisa, né? Ela montava a mesa à noite para facilitar o dia e no dia seguinte, a minha avó, que não tinha nenhuma consciência aparente, né, para nosso entendimento, ela não se comunicava com a gente, ela sentava numa mesa posta que era maravilhosa. Assim. Ela colocava prato de sobremesa, pires para o cafezinho. Ela montava aquela mesa assim de restaurante, assim, talvez de hotel. Sei. Eu olhava, falava assim, gente, por que ela faz isso? A minha avó vai sentar no dia seguinte, ela não vai. Isso não. Por que é importante, né? Então, o ato de servir, o ato de cuidar, sem dúvida nenhuma, veio da minha madrinha. Minha avó, no dia seguinte, eu ia dormir, via ela fazendo esse movimento, olhava, achava uma poesia pura e capotava, dormia. No dia seguinte, minha bisavó trazia minha avó, sentava ela, minha tia já tinha saído para trabalhar, eu estava lá pentelhando, querendo comer também, e observava assim, da minha bisavó, colocando, minha avó gostava de molhar o pão no café com leite. E a minha bisavó pacientemente molhava o pão para minha avó, que não tinha coordenação motora para fazer isso. Então, tudo que sabia-se que minha avó gostava foi mantido mesmo com ela com a doença. E eu achava isso, eu não sei, até hoje falar uma palavra disso, eu achava isso a coisa mais linda do mundo, né? A gente ficava ali, minha avó sentava, começava a bater um negócio que irritava profundamente, porque ela ficava horas fazendo isso. Sim. Mas a mesa estava posta, ela comia o alimento que foi preparado com todo carinho, mesmo que minha tia estivesse super cansada e minha bisavó também.
E todo o restante do cuidado era feito por ali. Então, esse foi o primeiro contato. O segundo foi... Eu devia ter uns 5 anos, assim, que eu lembro. Minha avó já com Alzheimer bem avançado. Até que eu não lembro da voz da minha avó. E voz, para mim, é importante também. O segundo contato foi com um amigo meu que há pouco... Entre 1 ano e 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás, ele teve uma crise de hérnia de disco. E aí eu fui para a casa dele e comecei a fazer os alimentos para que ele pudesse, quando eu não estivesse lá, ou quando o filho não estivesse lá, ele rapidamente pegava e esquentava no modo mais ruim, que é o micro-ondas, mas ele conseguia voltar para a cama e se alimentar. E com isso eu acabei tirando algumas fotos e eu falei assim, uai, gente, ficou bonito e também ficou bom. Então, ali foi um laboratório. Eu já gostava de alimentar, mas ele nunca, assim, ele era muito reservado e eu jamais entrei na cozinha para fazer alguma coisa, porque ele mesmo fazia. Ele tem uma história muito interessante que fala sobre por que não aceita ajuda, né? Ele é um arquiteto, fez várias casas no Brasil todo, e um amigo dele descendo, trabalhava junto com ele sempre falava assim, você não quer carona? Aí esse cara foi e falou assim, não, obrigada. Aí ele ficou encucado, porque nunca o cara aceitava carona, nem quando estava chovendo, assim. Aí ele falou assim, mas por que você não aceita carona? Aí ele falou assim, simplesmente porque um dia você não vai estar aqui e eu vou ficar acostumado com essa ajuda. Isso vai me fazer mal. Aí, esse ato de fazer, né, é o autocuidado. Se eu não subir a escada, quem que vai cuidar da minha perna? Se eu não tiver consciência do que eu preciso fazer para mim, quem que vai fazer? Eu vou delegar isso para mim. Então, isso me marcou muito quando ele me contou essa história. E foi muito legal. Eu consegui ajudá-lo e foi super importante para ele também. E o terceiro momento também que foi crucial foi quando uma amiga minha, num dos cursos que eu fiz vários, me convidou para fazer, ela me pediu para nutri-la, porque nos cursos de yoga massagem a gente ia como alunos, a gente mesmo levava os lanches ou o almoço, quando não tinha infraestrutura, a gente recebia a professora, que é uma mestre super, a Bodhigita, que é incrível, mas todos, no modo econômico, todo mundo contribuía, e nós que fazíamos os alimentos. Quando eu decidi que não ia mais trabalhar com a yoga massagem, ela me perguntou se eu não podia nutrir, e eu fiquei, quem nutre é um nutricionista, eu sei comer, eu sei fazer algumas coisas, não sei fazer muitas coisas, mas eu adoro fazer isso. Passei uma listinha para ela daquilo que eu sabia fazer, que ficava bom, que eu gostava do resultado. Ela selecionou as coisas que eu quisesse, comprou todos os tapuéres e a gente passei um dia com quase 12 horas trabalhando direto na casa dela. Então foi muito legal poder iniciar com esses 3 parâmetros assim, que foram me norteando para voltar para a cozinha, né? Legal. Foi isso. Muito bacana. E aí você comentou um pouco da Índia, né? Dessa experiência no yoga massagem. Como que foi? Olha, a Índia foi fundamental, porque a gente ficou numa fazenda ainda muito tradicional, que se sentava no chão, as mulheres cozinhavam de cócoras. Mulheres assim com 50 anos, de cócoras, cozinhando, fazendo tudo. Tinha um fogãozinho a lenha que quando não estava ali elas não têm mesa para apoiar. É engraçado como é que era a realidade, quando você muda o seu olhar, né, para um novo e ver que a realidade do outro é completamente diferente da sua, que você tem muitos privilégios, você se assusta. E eles, nessa fazenda que era muito... Eles mantêm a tradição, uma mão lava a bunda e a outra se come. Eu fui no banheiro e assustei. Eu falei, putz, não tem papel higiênico aqui. Só tinha um negocinho para eu limpar entornar assim, a água, mas era com a mão. Até esse ato foi uma coisa muito... foi difícil, mas foi uma coisa muito importante para eu criar consciência do que eu como, né? Como é que vai sair aquilo. E se eu tivesse péssima limpar minha bunda aqui no Brasil, como é que ia ser? Porque a gente acha super nojento, mas é super importante a gente olhar as fezes para
saber como é que está a nossa saúde. Aham. E a gente, então isso foi um sustinho, mas a gente soube conduzir com o passar dos dias. Eu fiquei lá um mês. Nossa. E a gente aprendeu um pouquinho sobre medicina ayurvédica. Eu falei, eu acho que eu vou ter que nascer indiana 2 vezes, porque é um mundo de informação que não coube, assim, nem o raso foi difícil processar. É muito. A gente tem 3 tipos corporais, que é o Vata, Kapha e Pitta. Cada tipo corporal necessita de um alimento. E se você também sobrecarrega sendo Pitta, por exemplo, alimentos quentes, não vai ser tão bom. Mas eu tenho pouca propriedade para falar disso. Agora, uma coisa que aconteceu que foi muito interessante, que a gente, por estar aprendendo a yoga massagem e também terapias que são cuidadosas para o nosso ser ou para o outro, a gente foi consultada por um médico lá. E o médico, a primeira coisa que ele me perguntou, olhando assim bem nos meus olhos, com aqueles olhos arregalados indianos, foi: qual que é a temperatura do seu corpo? Como é que você sente a temperatura do seu corpo? Eu falei, opa, nunca nenhum médico me perguntou isso, né? E aí eu disse para ele o que eu achava, ele tocou, ele tem conhecimento fantástico, e aí ele foi me explicando da importância de se observar isso, né? Porque a nossa temperatura, ela vai determinar se eu vou querer coisas quentes ou frias. Se eu for superaquecer o meu sistema digestivo, vai ser ruim, dependendo do meu tipo corporal. Então, isso foi fundamental, assim. Foi nessa hora que eu percebi que eu tinha que me cuidar, voltar a atenção para a alimentação, porque a gente tem hoje a possibilidade de simplesmente ir no supermercado e escolher e comprar aquilo que vamos alimentar, né? Mas para o indiano é muito importante tudo que entra na gente, não só como alimentação, tudo que entra roupa, tudo que entra alimento e tudo que entra ouvido, assim, todos os nossos buracos entram informações e as células vão se organizar para... Por que eu coloco uma música mais animada quando eu estou mais deprê, né? Estou precisando elevar uma frequência interna. Legal. E tudo no indiano tem sentido. Assim, tudo não tem não porquê. Tudo tem um porquê, né? É o corpo falando, só que a gente aqui no Ocidente, a gente não tem esse cuidado de olhar para isso. Um dos exemplos que nos deu, assim, na conversa que a gente teve sobre a Ayurveda, foi a questão de, no Ocidente, a gente vai num restaurante, tem um self-service com milhões de opções de coisas, um prato gigante, né? Se o preço é bom, eu vou me aproveitar. Se eu estou ansiosa, eu vou comer ansiedade ali, eu não vou estar me alimentando. É diferente, né? Quando eu tenho consciência, quando eu volto a atenção para aquilo que eu vou comer, eu estou me cuidando um pouco mais. E é o cuidado mental e corporal, né? Não é o só físico. É quando você volta a consciência, tem o mental ali, né? Você tá saindo do piloto automático e tendo uma consciência do que você está comendo, né? Eu sou uma pessoa que eu não sei porquê, desde criança, eu sempre que eu chegava da escola para ter o almoço, né? Estudava de manhã, e aí a televisão estava ligada, passando o Globo Esporte. Eu ia lá desligar. Eu não aguentava alimentar. Hoje eu não alimento com celular. Eu não alimento. Eu sempre tive esse hábito. Na hora de comer, que é uns minutinhos, né? Você não fica horas ali com o prato. Sim, não consigo ficar mexendo no celular. Eu sempre, sabe, eu tenho que meio que desligar. E aí eu vejo hoje qual é a importância disso, né? De não ter barulho, de estar ali comendo e não ter televisão, hoje, né? Celular, pessoal com tablet e tudo mais. E o pessoal. Uma coisa importante relacionada a isso que você está falando é que, além disso, a gente está no ritmo, né? Cumprindo o horário de trabalho, quando fora da pandemia, a gente tem 1 hora, saiu do serviço, vai buscar algum lugar para comer, você come muito mais rápido, né? Você não mastiga tudo que precisa, ou você não saboreia aquilo. Então, tem hora que você percebe que você entrou, você pode estar
no centrão de São Paulo, mas você pode estar também consciente no centrão de São Paulo, né? Sim, sim. A consciência que eu trouxe da Índia foi essa, assim, fuja dos supermercados, né? Porque comida de verdade a gente sabe que é comida de feira, a gente precisa basicamente de coisas da terra e proteína. Uhum. Nem vou entrar no mérito de quem é vegano, porque eu ainda como carne, inclusive gosto muito, Eu também. mas tem tido cada vez mais tendência de diminuir isso, sabe? E tenho me observado, assim, eu me coloco como meu próprio laboratório, né? Então eu olho muito para mim, olho para as minhas fezes, vejo como é que aquele alimento foi processado, como é que eu me senti, se eu me senti mais pesada, mais animada, menos animada, porque tem tudo a ver a relação do alimento com com a nossa saúde em geral, né? E Sim. os ultraprocessados, eles têm muitos conservantes, acidulantes, corantes e outros nomes que eu nem sei falar, que Uhum. acabam inflamando o sistema digestivo, né? Sim. Então, tudo que eu fizer para inflamar menos, ou tudo que eu fizer que equilibre mais a minha flora intestinal, eu vou estar tendo uma resposta mais positiva, né? Não só física, porque a gente percebe que a gente fica menos inchado, mais magro, mais com disposição, como também mental. Parece que, conversando com uma amiga sobre isso hoje, ela me falou que existem estudos científicos já bem aprofundados falando que muitas doenças, elas vêm do mal da má alimentação, né? Então, Sim, tudo sim. que eu como que me inflama vai gerar, às vezes, alguma doença, né? Seja ela É. qual for, diretamente ligada ao estômago do intestino ou até outras, como Alzheimer, ansiedade, infertilidade, depressão, insônia, Uhum. enxaqueca, que isso, a longo prazo, são sinais do corpo falando, né? Tem algo aqui que você está manipulando que não está muito bom, não está me fazendo bem. E ao invés da gente olhar para isso, né, e repensar a nossa alimentação, o que a gente faz? A gente toma algo para não sentir a dor. É. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas e conheci um médico da dor aí em São Paulo. E ele falava da importância de não mascarar a dor. Às vezes é necessário a gente sentir, é óbvio, né? Mas se eu simplesmente não sinto e já reprimo o olhar que eu devo ter para o meu organismo como um todo, É. e passo batido e coloco um remédio para não sentir dor, eu vou estar ignorando uma informação que é muito útil para a minha própria sobrevivência. Porque, no final das contas, assim, existem muitos organismos e células trabalhando para que eu sobreviva. E É. sobreviva ainda melhor, por mais que eu me... Só como industrializados, existe uma guerra aqui dentro. É. Bacana, né, a questão da dor, porque eu falo isso muito na hipnoterapia, né? A hipnose, a hipnoterapia, ela vai na causa. Ela não vai para, né? Ela quer tratar o porquê que você está depressivo, né? Teve alguma coisa lá atrás que te trouxe esse sentimento, você foi repressando, a ansiedade, a insônia, tudo, Uhum. né? É um transbordar do copo. Então a gente vai em todas aquelas vezes que você teve aquele sentimento, vai ressignificando. E as pessoas, a gente vê que elas não querem isso, Isso. elas querem um estralar de dedos que vai trazer a solução. E não é assim, né? E eu já percebi, teve uma cliente que chegou para mim, ela queria tratar a fobia de pato. E aí tudo bem. E eu ficava assim, gente, né? Que quando que você encontra com pato, né? Nem é tão frequente assim, por que que incomoda tanto ela? E aí, quando a gente vai trabalhar com a pessoa na hipnoterapia, a gente faz uma ficha de anamnese, que é para ver se ela já teve, né, infarto, as condições dela, né, se ela... E na ficha de anamnese, eu percebi que ela tinha ansiedade e depressão. E a gente, claro, como eu não sou da Uhum. área da saúde, né, a gente trabalha ansiedade e depressão, mas a gente sempre fala, continue com o seu tratamento no médico,
E conforme você vai se sentindo bem com a hipnoterapia, você vai falando para ele vai diminuindo. E tem muita gente que eu conheço que, né, parou de tomar remédio para insônia e vai melhorando essas questões. Aí eu falei, gente, ela não quer trabalhar a depressão e a ansiedade, que para mim era uma causa muito maior do que uma fobia de fato, né? Mas aí, o que eu concluí, né? A fobia de fato não tem um remedinho, né? A depressão, a ansiedade tem. Então, a pessoa ela quer ali, ela quer tomar um remédio É e verdade. pronto, sabe? A fobia de fato é ela com ela mesma, não tem como, né? Não tem, o médico não vai dar um remedinho pra ela tomar todo dia pra ela não ter a fobia de fato. Então, o que incomodava ela era isso. Eu fiquei assim, que louco. E aí a gente pede a lista de remédios que a pessoa toma, né? Faz a anamnese lá, tudo. E ela tomava, né, remédios para ansiedade, para depressão fortes, né? Tarja preta e tudo mais. E aí não é isso que a pessoa busca, trabalhar, né, a causa. Ela quer Sim, é uma questão que eu fiquei assim, né? E é um pouco disso que você falou dos enlatados, do supermercado, né? As pessoas querem ali, querem comer, e depois tem um tanto de problema, tem artrite, tem não sei o quê, tem depressão, ansiedade, e não se preocupa, né, com o que está causando, né? Vamos mudar a alimentação. Não, vamos no médico tomar um remedinho, né? E acabou, pronto. Exatamente, exatamente. A gente tende, eu como uma pessoa que tem histórico de depressão em mim, né? Sou uma pessoa que tem que cuidar disso e na minha família tem pessoas com depressão. Posso dizer assim, até talvez um pouquinho mais de propriedade, que a alimentação influencia completamente. Assim, quanto menos eu inflamar, quanto mais cuidado eu tiver com o que eu estou ingerindo, eu vou estar melhor. Assim, não que eu vá curar a depressão, mas de repente eu não vou conseguir ficar sem os remédios, que eu não estou tomando remédio. Então, existe um voltar o olhar, que eu acho que até a pandemia trouxe, para a gente ver, estou com tempo em casa, estou trabalhando no home office, e agora, né? O que eu faço com essa angústia? Eu adoro comer, Gabi, adoro demais. E na minha depressão, o que me trazia uma certa rápida alivia era a comida. Uhum. Então, eu comia muito, né? Isso acabava, pelo menos eu tenho algum instante, mesmo que pequeno, de prazer. Sim. Mas a gente tem que ter cuidado com isso, porque na hora que eu vou comendo a minha ansiedade, ou comendo a minha depressão, e não vou digerindo todas as questões anteriores, né? E criando mais problemas ainda internos que vão aparecer a longo prazo, essa conta vai chegar, isso é complicado. Então, a gente tem que tentar olhar para a gente com mais cuidado, mais carinho, mais gentileza, mais honestidade e observar o que me faz bem de verdade e o que me faz mal. Foi muito engraçado que nessa pandemia eu acabei trabalhando muito, né? E antes de entrar a pandemia, eu estava fazendo um curso de inglês com uma pessoa, porque a minha intenção não era ficar aqui no Brasil, era tentar mudar completamente o rumo da minha história, inclusive geográfica, né? Sair do país, como se fosse resolver alguma coisa. Mas era um desejo mesmo, assim, acho que ainda é. E se eu tiver oportunidade, eu quero ir. E nesse local onde a gente fazia aula, era um café que tinha internet, e nós sentávamos ali, conversávamos, e foi muito bom. Só que às vezes eu chegava antes. Teve uma vez que eu, chegando antes, com fome, faminta, porque fiz 30 coisas no dia, falei, deixa eu comer aqui rapidinho, né? E achei uma casinha simpaticíssima e fui comer. Aí o cara foi, e a comida estava interessante, tinha poucas opções, mas tudo muito vivo, assim, né? Existia essa preocupação de não ser uma coisa qualquer, estar disponível, enfim, existia uma preocupação realmente dos donos. Ele me perguntou, você vai querer beber alguma coisa? Aí eu perguntei o óbvio, né? Porque às vezes você quer um refrigerante, mesmo sabendo que isso é uma
Sim. É a pior coisa que você está colocando, açúcar puro e tal. Eu tomo o normal, aí eu falei assim, o que que tem? Tem Schweppes, tem Coca? Ele falou Aham. assim, não tem isso aqui não, mas tem 2 tipos de suco e kombucha. Eu falei, o que é kombucha? Aí ele Aham. foi e falou que era uma bebida probiótica e tudo mais. Eu não entendi nada, mas eu quis arriscar, experimentar a kombucha. E aí fui alimentando, tomei um pouco a kombucha, e na hora de pagar, ele falou, e aí, gostou da kombucha? Você não conhecia, né? Eu falei, eu só vou saber se eu gostei mesmo amanhã, depois de usar a privada. E ele morreu de rir, Aham. porque eu já estava querendo, eu já estava com essa atenção, né, que é Sim. meio, sei lá como é que é o nome disso, Aham. olhando todo o meu sistema, desde o Sim. que entra ao que sai. E Legal. aí ele, quanto que você vai gostar? Vamos ver, depois você me conta. Aham. E aí eu voltei para isso me fez bem. Eu não entendi direito o que era, mas eu vou querer. Inclusive, quero aprender a fazer, né? Já tenho a receita, só Aham. não estou podendo fazer por falta de espaço. Mas é esse Bacana. tipo de coisa que a Índia bateu em mim, assim, muito Sim, forte, né? sim. E a gente no corre-corre do dia a dia, quando está trabalhando fora da pandemia, que sai do serviço, atravessa a avenida, vai no seu restaurante que você pode pagar, ou que, ó, o que você gosta, enfim. Quando você vê, você tem ali 40 minutos ou 35 minutos para comer, É. e geralmente você quer comer e olhar celular, você está com alguém, você É. ainda É. subdivide aquele instante, É. é o que você falou, né? Eu não consigo mais comer com a TV ligada. É. Então você não saboreia, você não mastiga tudo que precisa, você não dá folga para o seu intestino, né? Você só dificulta a vida do seu sistema inteiro e Sim. quer ficar bem. Não vai É. ficar, né? A gente não É. está comendo bem, a gente não está se alimentando, a gente não está se hidratando. E o corpo, uma hora, fala assim: socorro. Eu até Sim. consigo te ajudar um tanto, mas eu não consigo fazer milagre. Foi o É. que aconteceu comigo recentemente. Eu tive um pico de pressão muito alta, não era enxaqueca, e fui tentar entender o que era. Ou seja, eu estou vivendo um ritmo de trabalho hoje um pouco mais tenso e estou me organizando para não ser como eu era na minha antiga empresa, Aham. sabe? Então, Aham. como que eu faço isso? Né? Com tudo que eu vivi, se eu errar de novo, né? Se eu não me cuidar minimamente, eu sei que eu vou ter algumas surpresas que nem são surpresas assim desejáveis. Sim, sim. É, a longo prazo, né? Não tem como. E até pensando, eu lembrei de um episódio, quando a gente foi uma vez escolher uma pizza, né? E aí a minha cunhada mais saudável, né? Ela queria escolher uma de palmito, uma mais assim, né? E aí a minha mãe virou e falou assim, mas é toda enlatada. Enlatado não é saudável. E aí ela falou assim, ah, é, e nem sei qual que a gente pediu, né? Mas era, tipo assim, ela tava achando que era melhor do que uma calabresa ou uma frango com catupiry, né? E às vezes não, né? É a Sim. proteína ali, o enlatado, né? Que tem muito sal, pressão alta e tudo mais. E aí eu fui comprovar isso depois com o meu cachorro. Se você jogar um pedaço de palmito, ele não Uhum. come. Champignon. Claro que se estiver no meio da Verdade. comida com um molho de alguma coisa ali, ele vai comer pelo cheiro e tudo mais. Mas se você pegar cru, ele não come. E eu falei assim, olha como a natureza é sábia, Impressionante. né? Aí você fala assim, muitas das coisas que a gente acha que Verdade. pode ser saudável, não é, mas é aquilo, né, de pegar o mais natural possível, né? Sim, totalmente. Eu também fiz um teste em casa uma vez que alguém me falou que eu adoro biscoitos de maisena, Maria, né? Uhum, Adoro. E tenho não comprado exatamente porque é gordura vegetal, não sei se pura, mas sim, não é alimento. Né? A gente pode aham, falar que é um, mas muito, muito não saudável. sim, E aí eu deixei, acho que eu já comprei margarina poucas vezes na vida e deixei a margarina aberta e piquei o biscoito, deixei os farelinhos ali. No dia seguinte não tinha, minha casa não tem formiga.
Mas de vez em quando aparece. Sim, sim. Se eu deixo um Deixar doce exposto. saboroso, suculento, uma geleia, sei lá, alguma coisa, ela Sim. vai vir. Aham. No biscoito e na margarina, não vieram nada. Então, assim, é isso que você falou. A natureza é muito sábia. Se você olhar para aquilo que os bichos comem, como que eles conduzem a vida, é mais exemplo do que a gente, na nossa própria vida, tendo tanto exemplo bom, né? Porque a Sim, gente não sim. se olha, a gente se olha, mas a gente não se olha com esse olhar de cuidado. A gente se olha, eu, por exemplo, quando estou ansiosa, eu como ansiedade, eu tenho certeza que eu pego um pedaço de bolo e como ele inteiro, Aham. mas eu Aham. não estou comendo para saborear. Eu estou comendo porque eu estou nervosa. Aham. Tem outros fatores que estão influenciando, mas se eu não parei para poder observar. Então, é importante. Eu não sei se eu falei do médico da dor, né? Acho que já falei. Não lembro mais. A gente já conversou. Ah, falou no começo, é. A gente conversou Falei, picado né? aqui. Foi no começo. É, que eu até comentei da paciente, né? Que toma um remédio, toma depressão com ansiedade. É isso, né? O organismo Exatamente. falando, e aí a pessoa ela quer ignorar de todo jeito, porque ela quer o caminho mais fácil, não é assim, né? Então, quando eu faço a Não. quimioterapia, eu falo a mesma coisa, olha, tem que escutar o áudio para a gente reforçar essa sinapse, esse caminho. Sabe, às vezes as pessoas não escutam, e eu falo assim, é difícil, aí depois querem o resultado, sabe? Aí eu deixo bem claro. Se você não escutar pelo menos 1, 2 semanas, você não vai estar sentindo esse resultado. Vai ter sentido hoje que a gente fez sessão, amanhã depois, você tem que reforçar. E as pessoas, elas querem uma coisa muito rápida, né? E não querem parar para pensar e saber qual que é a origem, né? Ela quer trabalhar o sintoma, quer que o médico vá lá e tire o sintoma. Mas o que que causou? E eu lembro E que... às vezes ela está fazendo isso meio que. Pode falar. É. Pode falar. Não, eu Depois lembro eu que eu fui falo. numa dermatologista e ela foi e eu pediu para eu tirar, né? Eu tava com furúnculo. E aí ela começou a perguntar onde que eu estudava, com quem que eu morava. Porque furúnculo é emocional, né? É muito emocional. Então, assim, ela queria entender o meu contexto de vida para saber o que que trouxe. Daí eu foi na época que eu saí da faculdade e comecei o mestrado. Eu mudei de cidade, quer dizer, na faculdade eu já tinha amigos, eu já fazia almoço de domingo na casa de fulano, ciclano vinha na minha casa. Eu tinha toda uma estrutura ali construída de anos, que eu era, né? E aí eu fui para uma cidade que eu não conhecia ninguém. Mestrado, você já não tem muitas amizades, não é igual a Sim. universidade, que tem uma sala grande, você vai conhecendo as pessoas, é cada um com a sua pesquisa. Então, eu demorei muito mais, né, a me adaptar, a ter aquela rotina. E aí, ela começou a perguntar, né, qual que era o meu... O que tinha acontecido comigo? Era a coisa mais fácil. Ela ia falar assim, toma, faça essa pomada, toma esse remédio, por um preço sumir. Mas ela não, ela ficou 1 hora comigo ali naquela consulta, fazendo Ela todo, estava né? querendo te consultar, né? Ela estava Exato, querendo ser exato, profissional. exato. Mas é muito difícil, Meio hoje que te em dia a gente colocando no não chão. encontra, né? Eu acho que às vezes a pessoa faz isso, ela procura o profissional, mas com como fala, é como uma desculpa para ela mesma falar assim, não, eu estou fazendo, mas de verdade não está É, fazendo, né? sim, Ela quer se convencer de que ela está se cuidando, mas pô, só ir pagar não é suficiente. sim, Só ir sim, pagar a academia não vai me emagrecer. sim, Só ir pagar o alimento e não fazer não vai me é, ajudar, né? Então, eles tentam um caminho muito fácil, eles querem um caminho, querem um milagre às vezes, né? é, Eles saem do consultório levando mesmo a mesma vida. Eu, é, quando comecei a ter as minhas enxaquecas, eu falei assim, alguma coisa está acontecendo de errado. Alguma coisa eu estou fazendo de errado. sim, Eu já não trabalho, eu tenho 3 hernias de disco, por exemplo. Eu passei uma vida inteira trabalhando com a perna embaixo da outra perna. Né? Então, uhum, ficava uma embaixo e a outra dobrada. sei, É claro que eu dei uma aham, ferrada com a minha coluna, né? sim, Não vai ficar legal. Agora, para eu pagar esse preço hoje, para pagar o pato, literalmente, do aham, seu cliente, por exemplo, aham, eu tenho que ter um cuidado,
eu tenho que ter uma consciência corporal que a yoga massagem me trouxe. Legal. Né? Tipo assim, se eu for aplicar em alguém, eu tenho que ter toda uma postura muito correta para não me machucar. Porque quando a pessoa está muito tensa, querendo receber a massagem, ela não entrega o corpo. É igual quem está querendo buscar a hipnoterapia, mas não entrega de verdade o que de fato está atrapalhando. E ela sabe o que está atrapalhando, né? Ou se não sabe, está no caminho de descobrir. Sim. Né? Eu tive momentos na minha vida que isso não estava tão claro, mas depois quando você assenta e para olhar, você fala assim, poxa, eu estava vivendo meio num momento meio caótico. O que eu devia melhorar nisso? Uma atividade física, sair um pouco de casa, ter um pouco de prazer e lazer. São coisas que vão construindo nosso, inclusive, sistema imunológico. Que a gente não dá tanta importância, mas é fundamental como alimentação, como todo o restante, né? Sim. Equilibrar esse sistema, que é muito complexo, não é fácil. Mas que a gente tem mecanismos para isso, a gente tem. Só que a gente abusa das coisas que não são boas, né? A imunidade, né, é o que está muito em alta agora, a questão de Covid, e é isso, né, não é só o seu mental, não é só a sua alimentação, sabe, tem que ser um conjunto, né, atividade física, o que você se alimenta mentalmente, o que você está preocupado, né, eu sei que tem uma amiga minha que teve Covid um tempo atrás, ela virou para mim e falou assim, eles falam que questão de sistema imunológico, mas eu estava super bem. Mas o consciente da pessoa estava bem, né? Mas aí até se você perguntar, não, você não estava preocupado com isso, trabalho? Você não estava... Então, assim, a gente vai vivendo e vai deixando aqueles detalhezinhos para trás, mas são eles, né, que traz no fundo, né? Eu até pratico yoga 2 vezes na semana, e aí, com esse último lockdown que teve, eu optei por começar também a atividade física aeróbica, né? Porque não dá, gente. Eu estava ficando muito para baixo, muito tempo em casa, e pensando nisso, pensando naquilo. Falei assim, gente, né? Atividade física a gente tem que fazer. E aí todos os dias não, mas 3, 4 vezes por semana. Então é isso, sabe? A gente tem que se preocupar, ter uma energia maior ali, né? Na hora de preparar o alimento, de ir na feira, né? Tem que ter uma energia, não vai ter mágica. Olha, o corpo tem tanta dobra, ele foi feito para se movimentar, né? E isso é óbvio também. Legal. E eu tenho problema de hernia de disco e o meu segundo pai, que é o Paulo, também teve. E hoje ele falou assim, Luciana, eu estou trabalhando numa obra e faço questão de descer e subir, porque eu preciso fortalecer. Então, não é o não fazer, é o fazer direito, é o fazer com consciência. Eu não posso agachar assim, eu tenho que agachar assim, eu tenho que ter uma... facilitar minha coluna. Ela tem toda uma articulação, mas eu posso judiar menos dela, né? Eu posso não usar salto o tempo todo, porque se eu usar salto, isso vai... Tudo que eu fizer vou me... Como é que eles falam? Fazer uma compensação. Então, se eu estou comendo mais e engordei, eu vou criar ajustes, tanto mentais quanto físicos, para dar conta, para suportar o meu alto peso, a minha insatisfação, a minha falta de alegria. Eu vou fazer compensações. E as minhas compensações podem ser boas ou ruins. Hoje, eu estou mais consciente de que, tendo as 3 hérnias na lombar, eu tenho que ter de se subir escada, e isso não quer dizer que seja ruim, que eu faça isso com muita consciência, sem fazer o balangado aqui do corpo que precisa balangar. Eu tenho que distribuir o peso da mochila para não ficar só de um lado. Eu tenho que evitar sapatos que tenham salto. Ou seja, eu tenho toda uma informação para que o meu corpo, sendo a minha máquina sendo desse jeito, qual que é a melhor maneira de eu conduzir ela para chegar aos 103 anos, que é o que eu quero. Né? Então, eu tenho que ter alguns pequenos cuidados. Só que o pequeno cuidado não é bem pequeno, né? Porque é quase que um cuidado fundamental. É como se fosse essencial para a minha sobrevivência e para a minha vivência com qualidade. Porque não adianta nada eu me cuidar aqui e estar insatisfeita. Então tá, a Lu sabe que ama doce,
Mas eu vou poder ficar comendo doce o tempo todo? Uhum. Não. Então, o que eu posso substituir no doce? Eu posso comer uma tâmara, eu posso comer uma papassa, eu posso comer... Sim. E aí o meu organismo vai falar por si, sabe? Ele vai entender que não foi melhor do que os açúcares que são artificiais, às vezes colocados em vários outros produtos. E eu acho que é bem por aí, né? Como é que essa conversa do Covid, por exemplo, eu vi tanta televisão no início que eu comecei a ficar com medo. E é óbvio que com medo a minha imunidade vai cair, eu vou ficar mais impossível a várias outras doenças, né? Ou várias outras enfermidades que vão me deixar triste, com dificuldade para viver a vida. Porque assim, tem até um estudo que fala, né, que o nosso cérebro ele não sabe distinguir o que é real, o que é imaginário. E aí, se você imagina que está segurando um celular, e se você de fato está segurando o celular, eles já colocaram, né, no cérebro para ver quais áreas são ativadas. E aí as mesmas áreas são ativadas. Se você de fato pegar um celular, se você fechar os olhos e imaginar que está pegando o celular, as mesmas áreas do seu cérebro são imaginadas, são ativadas. Olha aqui. E aí é isso, né? Quando a gente assiste televisão, que a gente fica imaginando que você está em risco, está em perigo, o seu organismo, ele não reage como se talvez isso possa acontecer. Ele reage como se isso estivesse acontecendo com você. Ele acha que já é um perigo real, né? Então, por isso que a gente fala muito do poder da meditação. Se você meditar, né, imaginar um futuro, aquela questão do universo atrair, de pensar positivo, é isso. É você falar para o seu organismo que isso já é uma realidade, e não é um futuro. E aí ele vai reagir, né, e ter atitudes e ações como se aquilo já estivesse acontecendo. E aí por isso as coisas depois acontecem, porque você não está esperando acontecer, né? É o ser antes de ter, né? É o trabalhar, né, o mental, tudo mais, para que você já tivesse. Então, é muito isso, né? Imagina que se tome algumas atitudes pensando no sentido de, então tá, vou me alimentar melhor, vou tentar me cuidar, mas se enche de gordura, né? Eu vou tentar trabalhar o meu mental, come só batata frita. Como que o sistema vai ler isso? Como que ele vai processar? Ele é muito inteligente, ele vai falar que tá errado, você está me dando uma informação e colocando outra coisa dentro. A gente não vai conseguir ter saúde mental se alimentando mal, né? Não tem como, também. Porque dá tanto ajuste para processar algo que não está bom, que está me inflamando, que está me consumindo de forma negativa, e isso vai ocasionar um desequilíbrio, algum deles. Não, total. E assim, sempre bom lembrar, né? Falando aqui, já um pouco finalizando com o pessoal, a gente está falando, mas a gente sabe que existe muito gatilho no dia a dia, né? Que a gente tem esse autocontrole já, não vou escolher a batata frita no self-service e tudo mais. O intuito aqui também não é ser extremista, né? A gente pode comer o doce, a gente pode comer, mas é ter a consciência na hora que está comendo, né? Eu tô comendo por causa daquela fome emocional de estar querendo passar alguma coisa, ou eu estou comendo apreciando a batata frita e é um pouco, né? Não um prato cheio, uma porção toda para uma pessoa. Então é ter essa consciência, não é falar assim, nunca mais vou comer chocolate, nunca mais vou comer isso. Porque o extremismo também, ele não é eu pelo menos não enxergo como saudável, né? Colocar vilões e mocinhos, né? Tipo, a gente tem que saber lidar com o dia a dia e ter, né? E poder extravasar um dia, mas assim, qual que é a frequência que você está extravasando? Por quê? São por pequenas coisas do seu dia a dia ou porque realmente, de fato, nossa, fudeu, aconteceu um negócio muito, né? Então, tipo, sei lá, e fui demitida. Realmente, dá um baque ali e aí quero, né, vou beber, vou comer. Mas aí, depois disso, né? Tá, aquele dia realmente foi um dia pesado para você foi demitido. Agora, todos os probleminhas do trabalho, todos, né? Como que é que eu tô lidando com isso? Então, tem que ter um pouco, né, desse olhar aí, para não...
Exacerbar. Tem. Eu costumo dizer, Gabi, que a gente pode absolutamente tudo, sabe? Assim, ninguém é obrigado a nada. Você é que comanda a sua vida. Só que isso vai gerar consequências, né? Eu posso beber, eu adoro beber um vinhozinho, uma cerveja, mas eu faço isso com frequência? Qual que é o volume que eu sobrecarrego o meu fazendo isso? É claro que o desejo é um equilíbrio, né? Mas a gente sabe que a longo prazo, se alimentando mal, isso vai gerar consequências. Eu tenho na minha família não só casos de depressão, como de Alzheimer. Ou seja, eu me estremeço inteira quando quando sai alguma matéria e que fala de farinhas, né, com Alzheimer. Então, o que a Lulu está fazendo também? É tentando evitar farinhas. Consigo? Não, eu amo uma broinha de fubá, mas eu vou tentar comer menos, eu vou tentar fazer menos, eu vou tentar substituir por alimentos que me façam de verdade bem, né? Sim. Não, é total, é isso, né? É buscar o equilíbrio, né? Não o extremismo, mas sempre trazendo aquela consciência, né? Na hora de fazer, prestar atenção, né? E aí, muito obrigada, Lu, fiquei muito feliz com esse bate-papo nosso aqui, né? Morrendo de saudade. E muito feliz também com Também, você sua... também perdida em São Paulo. Adorei te conhecer, que a gente se encontre em breve. Ai, sim, Deus te ouça mesmo, porque, nossa, eu tô precisando passar tudo isso logo. E muito feliz também em acompanhar seu trabalho, tudo muito bonito, muito bem feito, né? Parabéns. Obrigada. Não experimentei, mas parece ser delicioso. Então, e obrigada por compartilhar também sua trajetória aqui com a gente. Obrigadíssimo, tudo de bom. Então, até mais. Beijo pessoal. Obrigada a todo mundo que assistiu aqui. Até mais. Tchau, tchau.